Oi, gente, estamos aqui participando do encontro da Rede Colaborativa de Inovações em Atenção Primária à Saúde, Colabora APS, que está sendo realizada em Fortaleza, mais especificamente aqui na Escola de Saúde Pública de Fortaleza, a ESPFOR, e nós estamos recebendo convidados de outros estados. Temos representantes do Espírito Santo, do Amazonas, de Pernambuco e do Rio de Janeiro. E aí a gente vai conversar um pouquinho com eles, né? Eu gostaria que eles se apresentassem, né? Estou com a Janine Pacheco e com o Pedro Martins Costa. Sejam muito bem-vindos. E aí eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho e falassem, né, sobre a experiência que vocês estão trazendo. É um prazer imenso estar aqui participando dessa experiência em Fortaleza. Tem sido uma grata surpresa cada dia, cada momento. E assim, lá do Espírito Santo, de onde a gente vem, eu venho representando uma experiência que é estadual. São poucas experiências estaduais que estão participando da Rede Colabora e de uma escola de saúde pública, uma escola de governo, né, que é o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa, Inovação e Saúde, e vinculada à Secretaria de Estado de Saúde. E a nossa experiência se chama Qualifica PS, Formação que Transforma Territórios e Cuida onde é preciso no Espírito Santo. É uma experiência que tem como foco a educação permanente em saúde, como política promotora, né, da questão da gestão do trabalho, a gestão da educação nos territórios. Nosso Espírito Santo ele tem 78 municípios, e assim, o que deu origem à nossa experiência foi um grande desafio enfrentado no ano de 2019, quando a gente enfrentava baixa cobertura na atenção primária e saúde e vazios assistenciais. Então, o governo resolveu se mobilizar, né, e ouvir os nossos gestores municipais, os trabalhadores e trabalhadoras, no intuito de encontrar uma solução para que a gente conseguisse, de alguma forma, responder a esse desafio, que era bem complexo. Na ocasião, a gente tinha, acho que 70%, 75% de cobertura, né? E depois da implantação desse programa em 2019, nós já estamos hoje com uma cobertura de 98%. Ai, que maravilha. Janine, você pode falar um pouquinho sobre quais foram as estratégias, as metodologias que vocês utilizaram para poder, diante desse enorme desafio que vocês tinham lá na realidade local de vocês? Esse programa, ele tem 3 componentes, né? A gente buscou, assim, atender 3 pontos principais. Um que seria a questão do provimento de profissionais, né? Justamente para dar conta desses vazios e a fixação desses profissionais em regiões rurais. O Espírito Santo é um estado bastante diverso, né? Tem uma diversidade geográfica e também cultural, né? E de população. Então, a gente tinha alguns locais de difícil acesso, difícil fixação de profissionais. Então, o provimento, que é um dos componentes do Qualifica, ele vem justamente para suprir essa dificuldade. O outro ponto é a questão das residências. E aí a gente focou muito na questão da interiorização dessas residências, porque aí a gente entendia que dessa forma a gente conseguiria maior aderência desses profissionais nessas regiões. E o terceiro ponto é o apoio institucional, que são profissionais que ficam no território dando apoio à gestão municipal, na elaboração de planos municipais, planificação, discussão ou debate sobre financiamento, territorialização, tudo que nasce de necessidade do território, eles também trazem para nós, né, que estamos no nível central, e a gente transforma isso em ações de educação permanente em saúde, além do apoio, né, de trazer questões para o CONASEMES. A gente tem vários apoios dos entes do Estado, né, a CIES, que nos apoia também. Então, assim, foi um processo de a gente trabalhar conjuntamente, uma força-tarefa, para conseguir suprir essa deficiência, né, que a gente tinha na ocasião. É um perfeito exemplo de integração, né, do serviço, dos entes federados, né, inclusive. Pedro, e eu queria que você também falasse um pouquinho sobre qual foi a experiência de vocês, quais foram os desafios que vocês encontraram, né, e quais foram as estratégias que vocês utilizaram diante desse desafio aí. Começar agradecendo, então, enfim, o convite para estar aqui, não só na rede colaborativa, mas estar aqui presente, né, em Fortaleza, tem sido uma experiência transformadora mesmo. Isso. E para participar desse espaço, né? Então, eu sou o Pedro, eu estou representando a experiência de Manicoré, no Amazonas, que o nome da experiência é No Banzeiro da Equidade, planejando caminho e tecendo acesso no território líquido de Manicoré, no Amazonas. Então, essa experiência é uma experiência convidada, né, da rede colaborativa,
que veio então para mostrar como é que foi a implementação das estratégias de saúde da família ribeirinha e de uma estratégia de saúde da família fluvial na área rural de Manicoré. E, enfim, eu sou um trabalhador da ponta, então venho aqui falando, né, representando, mas que foi uma experiência construída pela gestão, né? Então vou trazer um pouquinho do meu olhar também, né, como trabalhador da estratégia de saúde da família ribeirinha. Mas ela saiu, então, essa experiência da problemática que, em parte, né, escutando, conversa muito, que é o vazio assistencial, né, do ponto de vista de assistência do Estado, né, na área rural de Manicoré. Né? Então, Manicoré é um estado no sul do Amazonas, né, que é um estado que geograficamente é um estado grande, né, um município, desculpa, que tem, então, a cidade sede e tem uma área ribeirinha rural que é bem afastada geograficamente desse ponto de acesso, né, para o serviço de saúde. Então, uma problemática principal era essa baixa cobertura que existia da estratégia da saúde da família na região, né, que representou em algum momento 11%, né, da população ribeirinha, e que após a implementação da estratégia da saúde da família ribeirinha, hoje em dia está com 100% de cobertura, né, a partir de estratégias, né, que conversam então com as diretrizes do Ministério da Saúde, com a PNAD, né, com a Política Nacional de Saúde Integral da População do Campo, Floresta e Águas, que trouxe aí um arranjo diferente, né, da estratégia da saúde da família, que, né, fosse um arranjo que conversasse, que fosse a partir das dinâmicas do território, né? E aí a gente pode aprofundar um pouquinho sobre como é que se dá o território, que é geograficamente diferente, né? Mas é isso, como é que a gente conversa, como é que a gente coloca todos os atributos da atenção primária, todos os princípios do SUS, que conversem com a lógica de cuidado que já existe nesses territórios, né? E como é que isso se conversa sem reproduzir a lógica urbana, né? Mas que seja uma lógica que parta do território. Respeitando esse território, né? Construindo a partir, né, de uma lógica intercultural. Então, o desafio, né, principal foi esse vazio assistencial, né, a inexistência do Estado, né, do ponto de vista da saúde, para a gente ter uma cobertura hoje em dia. E aí os desafios, eles, né, são próprios da atenção primária, desde a fixação de profissionais, né, como é que se faz, e de infraestrutura, né, porque se a gente quer reproduzir uma outra lógica, a gente tem que trazer outros dispositivos e outras maneiras de se colocar nesse território, o que implica, então, para a gestão, né, um desafio tanto de logística, né, mas de insumos, né, de prover cidadania nesse espaço, né, porque a presença do Estado representa muito mais do que só a saúde, né, no conceito ampliado mesmo, mas a gente vê que é a presença, né, de como é que a gente promove cidadania de fato para essas pessoas, né. E você falando aí, a gente pensa na equidade, né, nessas pessoas que estão ali muitas vezes esquecidas, né, e a gente fica refletindo, né, Janine, a gente acha que direitos, tem, né? e a gente acha que tem dificuldades, né, muitas vezes no interior para levar essa assistência, né, esse cuidado, não só a assistência, mas o cuidado de uma maneira geral, e eu imagino que lá deve ser um desafio ainda maior, né, mas parabéns aí a vocês, né, por estarem trazendo essa experiência e compartilhando conosco, né, porque aí, como o nosso coordenador falou, a gente fica com vontade, né, de se espelhar um pouco nas experiências trazidas também por vocês, né, e aí eu gostaria de saber o que é que vocês estão levando aí na mala de volta para casa, né, diante dessa troca que a gente viveu durante esses 3 dias, né, tanto em relação ao que a gente viveu aqui, como ao que vocês puderam viver nos territórios, né, onde a gente pôde transitar durante esse período. O que é que vocês levam aí na mala, Janine? Olha, eu acho que eu levo sair daqui mais aguerrida em defesa da educação permanente em saúde, que realmente no nosso estado, essa gestão que foi interfederativa, a gente tem participação da federal, estadual e municipal, né? Então, cada ente federativo tem a sua participação na construção dessa política, né? Que foi uma estratégia que deu muito certo e a gente continua com muitos desafios da fixação dos profissionais, as bolsas que muitas vezes, por exemplo, o município é responsável pelo pagamento das bolsas, né?
Mas apesar de todos os desafios que a gente tem e que a gente enfrenta hoje no Espírito Santo ainda, eu saio daqui fortalecida de que realmente a experiência de Fortaleza mostrou que a educação permanente em saúde funciona. E que ela é resposta para que a gente consiga realmente evoluir, né, na questão da gestão, da produção desse cuidado. E é aquela educação permanente que eu vi muito aqui em Fortaleza, que não é um espaço, uma capacitação, um curso. Eu vi a educação permanente aqui em Fortaleza acontecendo do jeito como deve ser, que é um espaço de reflexão crítica, de produção de conhecimento compartilhado, a partir das dificuldades do seu território, a partir das suas singularidades, respeitando, vamos dizer assim, as suas diferenças, e a diferença é algo para ser celebrado e não para ser combatido, né? Sem aquela uniformização, homogeneidade, que às vezes, né, a gente acha que equidade é o mesmo para todo mundo, mas equidade não é isso. Para você ter equidade, você tem que enxergar as diferenças. Né? E a gente muitas vezes não quer trabalhar com o diferente e acha que o diferente... e assim, a educação permanente em saúde nos permite criar esses espaços de compartilhamento, fortalecimento das equipes e da gestão do trabalho, que é justamente uma das questões que a gente atua muito lá na escola, essa parceria entre a gestão do trabalho e a gestão da educação, que a gente sabe que é um grande ato, né? Uma coisa se dá separada da outra, mas para acontecer um processo de educação permanente em saúde, eles têm que andar de braços dados, como a gente ouviu hoje nos trabalhos das colegas apresentadas aqui, as RTs, né? Então, o que eu levo na mala é a certeza de que a gente está no caminho certo e de que é possível fazer uma transformação na saúde, principalmente na atenção primária em saúde, se a gente fortalecer esses espaços, sabe? De reflexão crítica, de compartilhamento de saberes horizontalizado, que realmente transforma, algo que faça sentido, não algo que venha imposto, algo que venha colocado de cima para baixo, que o profissional participa ou nem participa, porque às vezes ele está de corpo presente, mas está alheio, né, ao processo que está acontecendo. Então, aqui em Fortaleza, eu vi isso. Então, muitas ideias na cabeça, estou levando muitas provocações para fazer com os grupos e as equipes, porque por ser uma experiência estadual, nós temos desafios um pouquinho maiores, não é que maiores, não sei se assim, mas é diferente, né? Porque para estar nos municípios, a gente às vezes que está lá na gestão no nível central, a gente não está. Então, a gente precisa, por exemplo, dos apoiadores, desse retorno, mas eu já vou chegar lá reunindo a galera, contando de tudo que eu aprendi, não só aqui em Fortaleza, mas em todos esses percursos que a gente tem feito na Rede Colabora PS. Então, agradecer mesmo por essa experiência de imersão na educação permanente em saúde que a gente teve nesses dias que estivemos aqui na EPSFOR. Parabéns para a equipe, tá? Muito bom mesmo. Que bom ouvir. E aí eu gostaria de saber, Pedro, você, o que é que você vai levando aí na mala? A mala vai viajar muitas horas até chegar lá em Manicoré, né? Nossa, é isso. Acho que é tanta coisa que é até difícil de pensar, né, como é que eu vou tirar essas coisas da mala, assim, né? Porque acho que pessoalmente eu saí transformado, assim, por vários motivos, né? Seja assim pela identificação, né, de escutar coisas e ver que a produção, né, a potência que é o SUS quando ele é construído por pessoas que estão implicadas mesmo, que estão né, alinhadas com as diretrizes, mas para além disso, né, com aquilo que era defendido, né, quando a gente fala de conceito ampliado de saúde e de como é que a gente acredita que possa ser esse sistema único de saúde que, enfim, enfrenta tantos desafios, né? Então a gente vê as pessoas mesmo, então individualmente eu sinto que eu saio transformado por isso, assim, né, de ver a beleza da potência de cada um, assim. Mas a minha prática, com certeza, ela sai muito mais transformada ainda, né? Então, acho que, como profissional da ponta, acho que isso tem sido transformador, assim, né? A gente escutar o que está sendo feito e como é que, reavaliar como é que está sendo a prática individual, né? Como é que isso está chegando lá no cuidado, né, no final. Isso tem reverberado muito em mim, assim. Acho que, né, a gente veio buscando especificamente em Fortaleza nessa questão da educação permanente e já falei algumas vezes durante o Colabora, né, o que para mim tem sido genuinamente assim transformador, que é ver essa proximidade, né, da gestão, né, da educação permanente com o território, né? A gente
entende que a estratégia da saúde da família, talvez a coisa mais revolucionária seja trazer o cuidado no território, próximo da vida das pessoas, né? Sim. Mas quando a gente pensa na educação permanente, às vezes a coisa vem de uma forma atravessada, né, da gestão. Então, esse é o modo como foi construído, né, da proximidade da educação permanente com o território mesmo, com os RTs, né? Isso tem propiciado que aconteça justamente isso, né, que é uma prática transformadora, que não seja só uma educação bancária, mas que seja condizente com a necessidade ali daqueles profissionais que estão atuando de fato, né? E aí traz algumas reflexões, né, num município pequeno, né, de forma proporcional em número de habitantes com Fortaleza, né? Em Manicoré a gente tem uma gestão muito próxima, né? E então como é que a gente consegue ser mais próximo, né, nesse sentido, né, do território mesmo, né? Se aqui em Fortaleza teve esse olhar tão, né, tão grandioso para isso, como é que a gente reproduz isso num lugar onde a gente tem uma proximidade muito grande da gestão, né? Então isso é algo que com certeza vou levar, né, dentro da mala. E escutar uma gestão, né, que tem um olhar para a atenção primária, que tem, né, que saiu da problemática, que fez uma revolução, que nem no Espírito Santo, é incrível, assim, né? Então a gente sai transformado mesmo, pessoalmente, mas no cuidado diário, assim. Fora as experiências que a gente está escutando hoje, gente, toda a troca, né, com as pessoas, e só de conhecer um estado, né, diferente. Ai, que bom, gente. Fico feliz em ouvir vocês falando tudo isso. E para nós também está sendo muito gratificante, né? Tudo que a gente tem vivido. E aí, para finalizar, eu queria saber como é que você define essa participação na rede Colaborar PS. Se você puder sintetizar aí, o que é participar da rede Colaborar PS? Olha, eu vou definir através de um filósofo que eu gosto muito, que é Baruch Spinoza, e ele vai falar da questão dos afetos, né? E ele diz da importância da gente, que existem afetos alegres e afetos tristes, e que existe a potência dos afetos, da gente se permitir afetar, e que quanto mais você consegue ser afetado, você mais consegue afetar, né? A rede colabora para quem está disposto a mergulhar na experiência, e eu realmente, quando eu entrei dentro da rede colabora, desde o início que a gente fez a proposição do programa Qualifica, né, submeteu a proposta, eu queria era isso, uma imersão, um mergulho mesmo na experiência, e a experiência não é só profissional, a experiência ela é um pouco de tudo, sabe? Porque a gente não pode definir experiência só separar a técnica do sentido de outras vivências que a gente tem. E eu mergulhei. Então eu posso dizer que assim, eu fui afetada, eu me permiti afetar. E por isso, por ter me permitido afetar, eu fiquei triste, eu fiquei cansada, eu fiquei com raiva, eu fiquei frustrada, eu fiquei muito feliz, eu fiquei entusiasmada, eu fui transformada. Eu não sou a mesma Giannine que entrou antes na rede Colabora, e ao me permitir afetar, eu acredito que eu também afetei. Entendeu? Porque é isso, você é afetado, você consegue afetar outras pessoas. E hoje a gente vive um esvaziamento completo de experiência. As pessoas colocam no Lattes assim, ou nos seus currículos Lattes, né? Experiência profissional. Fez isso, mas não é só isso que eu estou falando. Estar na atenção primária e saúde, principalmente na atenção primária e saúde, exige muito mais que isso. A gente viu isso. Sabe, a apresentação dos trabalhos, nos encontros onde a gente foi. Essa dimensão, que é uma dimensão sensível, que não quer dizer de sentimento, porque as pessoas banalizam, acham que a dimensão sensível é reduzida a sentimentalismo. A dimensão sensível é uma dimensão que nos atravessa a todos e que nos coloca numa situação que, se a gente não se der conta, nós somos conduzidos por ela sem nem mesmo parar para raciocinar e refletir. Então, quando algo nos incomoda, como muitas vezes eu me vi provocada, eu paro para pensar, por que eu estou incomodada com isso? Né? Ou quando algo me move, a gente tem que fazer alguma coisa, o que é que nós vamos fazer? Então, assim, eu saio extremamente, vou resumir nessa palavra, mais potente, com mais potência de agir, entende? Eu acho que esses encontros verdadeiramente o mergulho na experiência aumentaram a minha potência de agir. Eu tenho certeza
que mais potente desse jeito eu consigo afetar outras pessoas para onde eu vou, né? E levar o Colabora aonde quer que eu vá. Ele não vai sair de mim porque eu já não sou a mesma pessoa que entrou. Colabora vai estar dentro do currículo Isso. aí como uma experiência além, É o né? currículo do sensível, entendeu? E essa dimensão muitas vezes a gente não captura, né? Ela não é mensurável, quantificável, mas ela é transformadora, como disse o Pedro. E é isso. É uma outra Janine, uma Janine com mais potência para agir na gestão, né, da atenção primária e saúde. E o que eu acho interessante também, Janine, é que além da equipe que participa, Colabora, ele tem esse poder também de impactar em outras pessoas que estão, né, ao nosso redor, no trabalho, quando a gente está recebendo vocês, ou quando a gente vai e volta para poder falar um pouco sobre o que a gente vivenciou, né? Então, não é uma coisa que se limita aos participantes da rede Colabora APS, mas ele tem esse poder de alcançar muito mais, né? Transborda. Transborda, exatamente. Transborda. Nossa, fica até difícil, assim, porque eu acho que é justamente resumir o que eu estava pensando, né? Mas eu tava te escutando falar, e eu lembrei que, né, depois da minha apresentação, a gente teve uma breve troca assim, que eu falei sobre Emerson Merri, né? Sim. E aí a gente, né, sentiu uma identificação ali num ponto muito curto, né? E aí, acho que estar aqui ao teu lado me fez pensar sobre justamente uma coisa que o Emerson Merri fala, que é sobre o trabalho vivo em ato, né? Sim. E sobre as tecnologias relacionais, né? A importância das tecnologias leves, mas resumindo, né, em colocar um holofote no encontro, né? Claro que daí a gente fala do encontro do usuário com o profissional de saúde, mas eu acho que é isso que o Colabora fez, né? Botou um holofote nos encontros, né? Isso. E o quanto isso é importante a gente estar genuinamente presente, né? Isso na nossa prática, mas aqui também, né? O quanto foi importante a gente estar aqui, né? Se afastar um pouquinho de todas as demandas que a gente tinha e realmente, né, trocar, conversar dentro do que foi possível. Então eu sinto que, acho que foi de te escutar, eu senti isso, assim, eu fui muito atravessado, mas é isso, o quanto a gente se permitir ser atravessado, a gente permitir, e o quanto é importante, ainda mais hoje em dia, né, na era da tecnologia, a gente tá, né, pronto para o encontro, né, e disponível para o encontro. Então eu acho que o Colabora fez isso comigo, pelo menos, e eu vou, né, trazer isso para minha prática cada vez mais, para lembrar isso quando eu estou lá também, né, a importância dessa presença aqui. Tá, gente, então o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer muito a vocês pela participação aqui conosco e pela visita, né, por todas as trocas que nós pudemos fazer, e desejar uma boa viagem de retorno aí para os locais de vocês, e espero que esses momentos que a gente viveu aqui, né, fiquem na memória e eu espero que esses laços não se desfaçam. Sim. Que a gente ainda tem outros novos encontros. Eu queria deixar um poeminha, posso? Pode sim, claro. Sobre a Rede Colabora. Tem um poema, eu sou psicodramatista, e Jacó Levi Moreno, criador do psicodrama, ele tem um poema muito interessante que ele fala de encontro, já que o Pedro falou do encontro. Que ele diz assim, e as pessoas usam muito empatia, eu prefiro a palavra encontro. Em com outros, né? O encontro. Olhos nos olhos, face a face. E quando estiveres perto, arrancar-te-ei os olhos e colocá-los-ei no lugar dos meus. E tu arrancarás meus olhos e colocá-los-ei no lugar dos teus. Assim, tu ver-me-ás com os meus olhos e eu ver-te-ei com os teus. Isso é verdadeiramente um encontro. E dói. O encontro verdadeiro é doloroso, porque deslocar a gente do lugar onde a gente está para ver o outro com os olhos do outro, isso é muito mais do que empatia. E é por isso que a gente às vezes fica triste, fica com raiva, e faz parte. E tudo bem. É o que a gente faz com isso é que vai fazer a gente diferente das outras pessoas. No sentido de como eu lido com isso? Eu jogo para lá, né? Então, o Colabora fez isso conosco, nos convidou a um encontro. E a gente se jogou, né? Se deu. E agora o que a gente vai fazer com tudo isso? Levemos essas inquietações, né, para as nossas terras, né? De volta para os nossos cantinhos. Saudade de casa também. Obrigada, tá? Então, para a gente finalizar, vamos lá no nosso... Cola e bora!